Você sabia que a primeira animação 100% computadorizada é brasileira? Cassiopeia é uma animação de aventura dirigida por Clóvis Vieira, que foi lançada em 1996 e com ela o Brasil deixou um marco enorme na história do cinema. Mas, infelizmente, não teve muito destaque devido a polêmicas com a Disney. E aí, galera, aqui é a Gi. Oi, gente, aqui é a Maia, a gente tá de volta. E antes da gente entrar nessa grande polêmica, é importante a gente deixar claro que a animação já existia bem antes. Na realidade, a gente pode dizer que ela surgiu antes mesmo da criação do cinema. Com os estudos da ilusão óptica lá em 1800, ela veio a se desenvolver e aprimorar. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque ele é muito longo, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, a gente já fez um vídeo sobre a história do cinema e você pode assistir clicando aí no card. O praquinoscópio, eu acho que é assim que fala, posso estar errado. Além da invenção da fotografia e também os estudos da fisiologia dos movimentos de humanos e animais, desenvolvido pelo médico francês Étienne Jules Maré, não sei se está certo. De acordo com dados históricos, o primeiro momento do cinema de animação é em 1908, da companhia cinematográfica francesa Gaumont. Também não sei falar porque tá em francês. Que a gente também falou sobre no vídeo passado, e inclusive a Alice Guy Blaché trabalhou lá. Clica no card. Então, essa companhia, ela fez o Fantasmagorie, não sei como é que fala em francês isso, que é inspirado em quadrinhos sátiros da imprensa diária, usando totalmente a técnica frame a frame. Agora, pulando lá para 1937, o cinema de animação vinha se desenvolvendo e assim surgiu a câmera de múltiplos planos, trazendo assim um maior realismo aos personagens e cenas, pois ela trazia o efeito de tridimensionalidade, como foi em O Velho Moinho, vencedor do Oscar, e que logo após veio o conhecidíssimo Branca de Neve e os Sete Anões. Mas tudo isso aqui não era feito por computação gráfica, era na mão mesmo, o que dava muito trabalho, tendo animações que levaram até 6 anos para ficar pronta, como foi o caso de Bela Adormecida. Mas em 1980, para a felicidade de muitos e tristeza de outros, os irmãos Whitney trouxeram as técnicas da computação que foram importantes para o futuro da animação. Porém, ela não foi imediatamente adotada pelos estúdios. Pelo contrário, a Disney, por exemplo, não estava nem um pouco a fim de usar porque ela não botava muita fé. E a computação gráfica ainda precisava se desenvolver bastante para ficar no mesmo nível estético, digamos assim, das animações que já existiam naquela época. Mas não pense que ela foi esquecida até o momento que ela estivesse boa bastante para fazer um filme. Na realidade, várias produções se apropriavam dela gradativamente em seus filmes para fazer, por exemplo, efeitos especiais, como foi o caso de Exterminador do Futuro 2, quando fez aquele assassino de metal líquido tridimensional e fotograficamente real, onde foi usada a técnica conhecida por que é os inglês que eu sou ruim. Computer Generated Imagery, ou como os muitos conhecem, CGI. Bem, falando agora da Pixar, ela surgiu ali no final da década de 80, porque a Lucasfilm, é isso aí, tava investindo nessa área de efeitos especiais pros seus filmes. Star Wars, não sei se vocês conhecem. Então, junto de Steve Jobs, também não sei se vocês conhecem esse cara, né? Ele é o cofundador da Apple. Ele foi um grande financiador para esse grupo que fazia vários estudos sobre computação gráfica para animação. Um fato legal de falar é que as pessoas que estavam nesse grupo eram cientistas da computação. Bem, aconteceu muita coisa na Pixar, é uma história bem legal e uma dica de leitura que eu dou aqui para quem quiser se aprofundar e saber mais, é o livro Criatividade S.A., da Amy Wallace e Edwin Catmull, que, pra quem não sabe, Edwin Catmull tá desde o início da Pixar e ele também é um dos presidentes, ele é o presidente, né? Então, depois de muito esforço, muito trabalho e estudo, a Pixar lançou o primeiro longa-metragem feito inteiramente no computador. Percebe que não é a primeira animação, mas o primeiro longa feito no computador, que foi Toy Story. Tá se sentindo velho, né? A Pixar, na real, já tinha ganhado até um Oscar, antes mesmo de Toy Story, com um curta de animação chamado Teeny Boy, em 1988. E agora eu vou entrar na polêmica, né? O bafafá que todo mundo ama aí. Ou não, ou odeia. Como eu falei no começo, Cassiopeia foi a primeira animação do mundo a ser feita completamente em computador. Porém, o filme não fez tanto sucesso e até hoje as pessoas acham que é Toy Story, por ter estreado antes, em 1995, e ter sido um sucesso que foi, né? Toy Story estourou. O que acontece é que além do fato de que a produção estadunidense construiu moldes de argila para ser escaneado digitalmente, que é um processo chamado de rotoscopia,
franquia, o que significa que Toy Story 1 não é uma produção completamente computadorizada. Existem algumas suspeitas de sabotagem da Disney à produção brasileira, que começou a ser feita 3 anos antes, mas foi lançada 3 meses depois. O diretor afirmou em uma entrevista que havia sido procurado por agentes da Disney querendo saber mais sobre a produção, quando descobriram que a intenção era fazer um filme 100% com imagens de computador. E não acabou por aí não, viu? Cassiopeia também sofreu um golpe 6 meses antes da sua finalização por meio de uma invasão na DR Filmes, que é a produtora da produção brasileira, no caso. E alguns CDs com os trabalhos já animados, né, foram roubados, o que atrasou muito o lançamento. Sem contar que a produção brasileira fez tudo isso com um orçamento de 1,5 milhão. O que parece muito, só que na real é muito pouco quando se trata de um filme. Enquanto Toy Story teve um orçamento de 30 milhões. Outra coisa que contribuiu muito é que a divulgação de Toy Story foi feita com um investimento pesado da Disney, que teve um retorno bilionário e acabou se tornando essa franquia amada, né, que recebeu mais 3 filmes. E a produção brasileira Cassiopeia teve a sua distribuição pela Play Art, só que foi no meio das Olimpíadas, o que deixou muito apagado. Além do Brasil também estar numa crise no momento e perdido muito investimento em filmes nacionais. Mais uma vez, os Estados Unidos querendo vencer todas as corridas, né, porque fica claro que, mesmo a gente não tendo essa confirmação de que, cara, foi sim a Disney que sabotou tudo isso, é uma corrida interna que a Disney correu pra chegar na frente e chegou. Inclusive, o Clovis já deu entrevistas falando que não adianta ficar discutindo quem foi o inventor dessa técnica, porque seria como ficar discutindo quem inventou o avião ou essas coisas do tipo. Então, ele fala que ele entende que a data de lançamento acaba importando mais e fazendo mais sucesso, mas realmente o filme brasileiro teve muita sabotagem. E Cassiopeia ocupa a 14ª posição na lista de 100 melhores animações brasileiras da Abrantini. Inclusive, eu e a Gi assistimos pra fazer esse vídeo aqui. Quer falar um pouco, Gi? Posso falar? Eu tava comentando com a Mayara até antes. Toy Story e Cassiopeia são propostas um pouco diferentes, né? Porque, querendo ou não, Toy Story vai abranger mais uma coisa familiar, assim. E Cassiopeia é, uma coisa bem mais infantil, assim. Não sei se dá pra entender, mas eu achei esse filme bastante infantil, mas é a proposta dele. Ele tem, né, um público-alvo ali, eu acho, de criança ali de uns 5 anos, 4 anos. Ele não é um filme, pra uns jovens, mas é um filme legal. Ele tem uma produção muito boa, o áudio é muito bom. Essa parte, assim, eu fiquei bem surpresa com a parte de áudio. Trilha sonora muito bom. Obviamente que se a gente for comparar Cassiopeia com Toy Story, a gente obviamente percebe, né, que Toy Story acaba falando, assim, visualmente é mais bonito, né? Por conta do orçamento, né, cara? A qualidade de Toy Story acaba, sim, sendo muito maior e a história também te engaja mais, é mais divertida. Mas, cara, pra eles terem feito o primeiro filme da história 100% computadorizado, com o orçamento que eles tiveram e com todas as sabotagens que aconteceu, eu bateria no peito de orgulho, sabe? Muito foda. Uma outra coisa que a Mayara até falou sobre essa crise que tinha dado, porque no final da década de 90 ali, era o Fernando Collor, e aconteceu todo aqueles negócios lá dele ter roubado os dinheiro, e junto disso ele também fechou uma empresa, eu esqueci o nome agora, era tipo a Ancine daquela época, que investia nos filmes nacionais, só que ele fechou. Então Cassiopeia não teve esse investimento, né, ela teve investimento de outros lugares, mas eu realmente bato palma, eu acho que eles fizeram muito bem. Você consegue ver o esforço deles, você consegue perceber o quanto eles se doaram para esse projeto, que foi muito bem elaborado, foi muito bem feito, com todo o material que eles tinham. Então, assim, eu acho que merece muito, não pensando só na história, assim, porque se a gente for só analisar a história, é meio complicado, mas se a gente for analisar tudo isso como um todo, eu acho que a Cassiopeia merece muito mais divulgação. Eu acho que se eu tivesse assistido quando eu era criança, eu ia adorar, assim. E faltou uma grande valorização por parte de todas, né? Eu acho que a gente devia ter valorizado mais, ter divulgado mais. Contudo, a gente tá aqui pra falar, né, Mayara? E pra quem ficou curioso, vou só dar um breve resumo da história. Cassiopeia conta a história do planeta Ateneia, que é localizado na constelação Cassiopeia, que na real ela existe mesmo. E esse planeta tá sendo atacado por invasores, e essa invasão rouba a energia vital de toda a população da Cassiopeia. E aí eles pedem ajuda, só que toda a população entra em
hibernação. Só que toda a população entra em hibernação e tá todo mundo sem energia e meio que desmaiado. E eles parecem robozinhos, assim, muito fofinho. Eu adorei os personagens. É muito fofo. E eles mandam um sinal de ajuda e chegam heróis que também... É uma luta galáctica, assim, sabe? Meio que uma guerra galáctica. É quase um Star Wars, né? Dá pra perceber que tem muita referência, assim. Tem, muita até influência de Star Wars. no começo, né? Eles introduzem rapidamente o universo pra gente, escrevendo na tela também, como Star Wars faz. Cassiopeia não foi inspirada em Star Wars. Star Wars foi inspirado em Cassiopeia. Tá vendo aí? Mas é bem parecido mesmo, assim, o começo. Eles introduzem o universo por escritos na tela e é um espaço espacial. É um espaço espacial. Por ser uma obra brasileira, teve várias referências a futebol, o que foi muito legal. E é isso. Os nomes são os melhores. Eu morro de rir com os nomes. Bota aí na tela o Chip, o Chop, Chop, Galileu, o Galileu, o Leonardo e o Shadow City. Sharon City é engraçado, velho. Eu dei pala com esse nome. Sharon Não, City. e a rainha doutora Lisa, por favor. Ai, sim. Eu vou dar um spoiler no final, Vai, ok? dá spoiler. A doutora Lisa vira a lua do planeta. Você tem noção que ela vira a lua, gente? Eu amei. Rainha salva o mundo. Ela que salva todo o universo, se não fosse pela doutora Lisa. Perfeita. É isso, espero que vocês tenham amado saber disso. Vamos valorizar mais nossas obras nacionais, assistir, compartilhar. Espero que vocês tenham gostado de saber de todas essas curiosidades. E pra quem quer assistir esse filme, ele tá disponível lá no YouTube. Você consegue achar facilmente completo, caso você tenha o interesse de assistir. Então só pesquisar lá, Cassiopeia. A gente pode colocar o link aqui embaixo também. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa um like, comenta aqui embaixo. Por favor, galera, comente aqui embaixo. Ideias de vídeo, dúvidas que vocês tenham, deixa o like, porque ele também é bem importante pro YouTube entender que você gosta desse conteúdo, pra continuar te entregando. Clique no sininho pra você receber todas as notificações e não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, @câmera.subjetiva. A gente sempre tá postando coisa lá, interage lá com a gente, participa das enquetes, vê os nossos memes. E é isso, espero que todos fiquem bem. Um beijo! Beijo, galera!